Oi, já estamos voltando. O Cadu entrou. Oi, Cadu. Oi, quanto tempo? É, Então, nem sei do que a gente estava falando, porque essas tecnologias deixam a gente maluco. Mas a gente estava falando a gente das estava danças, falando. né? Das É, fotinhos. A gente estava mostrando as fotinhos. tava nas fotos, é. Você mostrou aquela Uhum. foto muito rápida, dá pra voltar? Dá para voltar sim. Vou mostrar aqui. Vamos lá. Não lembro qual que era da China, né? É, Antes, deixa eu mostrar uma aqui, ó. Aqui, ó, aqui já tem, se vocês conseguem ver, as pessoas elas estão vestindo uma roupa que provavelmente é feita de algum tipo de fibra da cabeça aos pés. Então você não consegue ver o rosto, não consegue ver o corpo, não consegue ver nem um pedaço da pele das pessoas. Parece um gurilão, bem grandão. ah, Só essa bem foto peludo. É de é uma religiosa, né? é Da África, religiosa, dança, na, dança de cortejo de morte, na África. de uma tribo africana, exatamente. Então Essas aqui outras são feitas da palha do coqueiro, né? É é uma aqui eu não palha. consigo. É uma palha. Muita coisa é feita de palha, né? É, Tanto a de coqueiro quanto aqui no Nordeste eles fazem daquela palha dourada, muito sim. bonita também. Aqui eu mostrei da Shiva e mostrei da chinesa, né? Aqui é a chinesa, que é uma escultura. Ela está dançando na frente de um dragão. Os dragões eram considerados como deuses, né? Na Sim. China. Na China e no Japão. E aí provavelmente ela está fazendo uma dança aqui. O que mais que eu vou mostrar? Isso a gente está falando de dança na pré-história, danças que aconteceram antes de Cristo. É, eu tenho uma foto do Egito da deusa da dança, né? Que é a deusa Hathor. Ó, vou tentar mostrar aqui. Não sei se você tem aí. Ela era a deusa da dança. Essa era a deusa da dança do Egito. É, ela tá com um vestido vermelho de perfil, né? Porque todas as imagens eram desenhadas de perfil. E ela tem um símbolo na cabeça que é de Osíris, que é aquela, para falar que ela era filha de Osíris, né? Então é um círculo com dois chifres em volta, assim. Todos que eram devotos todos para falar que eram filhos de Osíris usavam esse símbolo que parece o chifre, né? Como você tinha falado da outra vez que o chifre do touro representa o poder. Então eles colocaram esse chifre para falar que Osíris era o deus mais poderoso e todos que eram descendentes deles usavam esse símbolo. Tudo que o homem observa na natureza e que para ele começa a fazer um sentido como alguma coisa, por exemplo, ele olha o chifre do veado, por exemplo, é um chifre enorme, e quando esse veado tá prestes a acasalar, ele vê uma. E ele encontra um outro veado macho, veado macho, é o máximo. Mas enfim, quando ele encontra outro veado macho, eles vão brigar para ficar com aquela fêmea. E vai ganhar provavelmente o que tem chifre maior, o que tem mais força, o que é mais parrudo, porque vai ser prática, vai ser uma luta, né, entre os dois. Então o homem observa aquilo, e ele fala: nossa, esse chifre dá algum tipo de poder para esse animal. Que eu não tenho chifre, mas eu, de repente, se eu fizer uma imagem minha com o chifre, pode ser que o Deus que deu esse poder para esse animal me conceda alguma dessa força. Ou quando eu como esse animal, talvez de repente eu ganhe algum dos poderes que esse animal também tem, né? Porque isso também é uma coisa de quando você traz para você, você come, você traz esse poder para você também, né?
Eu queria achar Sim. uma máscara aqui de madeira. Dando um outro adendo, logo depois de que no Egito, na Grécia, tinha os seus deuses, né? Na dança, na Grécia era a deusa Terpíscore, não sei falar direito o nome. Ah, eu E também mais não sei. tarde também Balanchine criou um balé sobre esses deuses, né? Que é o balé Uhum, Apolo, que fala sobre tem a Apolo, aí tem a deusa Terpíscore, aí tem a outra deusa que é Calíope, da poesia, e Polínia, dos hinos sacros. Ele monta uma coreografia representando esses deuses, mas isso já é bem para cá, em 1960, né? Então, quer dizer, já existiam esse enredo com a dança, que as pessoas, como você veio fazendo cronologicamente esse tempo, né? Já veio puxando a dança. E depois ainda continuou se reverenciando isso em algumas coreografias, em alguns coreógrafos, né? Que é uma uhum. coreografia até muito bonita, tal, de Apolo. Apolo eu gosto, acho super bonito. Que tem essas deusas, aí onde ele tenta representar a relação dessas deusas com o Apolo, né? Até para colocar depois como uma representação dos Jogos Olímpicos, né? Que eles colocam esses deuses todos em algum momento da história representando os Jogos Olímpicos. Mas isso é 1960. Então, quer dizer, já vem se reverenciando, já vem se fazendo, como você descreveu, né, a parte da dança, todo esse trajeto, né? Até eu estava fazendo uma pesquisa aí onde eles falam que a dança é a mais antiga das artes, né? Então, antes de colocar alguma coisa, eles falam que a dança começou lá mesmo, com os primitivos tal, e veio se consolidando, né? Uhum. Aqui eu vou mostrar, ó, esse aqui é um outro livro também que eu trouxe, que é bem bacana, que não dá para ver nada, né? É a História da Arte do Gombrich. Muitas faculdades de arte usam esse livro, acho que até hoje, se bobear. Ele vai contando a história da arte de acordo com a classificação aqui, e tem muita coisa bacana. E essa daqui, ó, é uma máscara de madeira, então é uma máscara no formato de gota ou de folha, né? Que tem uma boca bem diferente, um olho redondinho e outro olho no formato de folha. E essa aqui é uma máscara da dança Inuit, do Alasca. É de 1880. Então, as culturas ainda, elas, principalmente essas mais distantes, porque o Alasca, apesar de ter, né, a civilização do jeito que a gente conhece, eles também têm muitos povos que ainda vivem meio que separados da comunidade, né, e da contemporaneidade, assim como os nossos índios, que a gente tenta proteger, que tem alguns índios que nunca tiveram contato com a sociedade como a gente conhece, É, então. E provavelmente esses índios têm todas os movimentos, as culturas, as danças deles intocadas, né? Então a gente seria muito legal manter essas sociedades para a gente poder observar e entender o que acontece quando a gente não tem tecnologia nenhuma, quando a gente vive basicamente da caça, da pesca e da agricultura, né? é. E, e é isso, tem bastante coisa aqui, deixa eu ver. Mas basicamente era isso que eu queria falar, um pouquinho de como a dança veio se estabelecendo para se formar aquilo que é o que a gente tem hoje. Lógico que acho que a gente precisaria de muito mais tempo para falar, por exemplo, do balé clássico. Eu gostaria muito de falar do sapateado mais para frente, mas a gente precisa parar, sentar e falar só disso, porque é muita coisa, é muita gente e é muita coisa para contar mesmo, né? É. O que eu acho assim é que quando você vai falar da história da dança, da história da dança, da arte, a gente tem que perceber isso através do tempo, que tudo na dança a gente vê, ou nas artes em geral, uma transformação social, né? Que vai Uhum. se agregando, que vai se modificando. Aí você começa a prestar atenção e dar
outros valores para as coisas, né? E é Uhum. muito legal isso, né? É isso Essa aí. transformação. E o que eu sempre digo para os meus alunos é que, como bailarinos, principalmente bailarinos em formação, quando você dança uma coisa, você tem que saber da onde veio essa coisa, como se Sim, estabeleceu essa coisa, o que que essa coisa representou e representa hoje. Porque hoje em dia, tudo bem, você põe um titi, você vai lá num teatro, dança, não necessariamente aquilo representa essa sociedade de agora. Mas por muito tempo, aquilo dizia muita coisa de alguma sociedade, com né? certeza. Então, É, como eu acho, por exemplo, que hoje um funk representa muito mais uma sociedade de agora do que um balé. Né? Porque o balé sim, é totalmente fora do nosso país, né? Ele veio de uma outra cultura, ele se estabeleceu de uma outra coisa. Mas o funk que o cara lá dança no meio da comunidade, ele diz o que aquelas pessoas ali, enquanto sociedade, enquanto organização, estão vivendo e estão, como vou dizer, estão elas estão representadas naquilo ali, né? E a gente precisa entender esses movimentos sociais, porque a dança e a música e a cultura, ela sempre tenta explicar da maneira dela o que a nossa sociedade né? Às vezes a gente não é, gosta do que a gente é. vê, Por mas isso a que gente eu não acho gosta do que a importante gente você vê por porque isso que eu às acho vezes a nossa importante sociedade você está ter contaminada, né? é, por isso que eu acho importante você ter uma escola completa, né? E não só você vai lá e faz, sim, não estou falando escolas particulares, estou falando escolas estatais, que você tem uma cultura, né, de dança, de arte, de música, de interpretação, né, de canto, que é importante isso, né? Uhum. Então, acho que existem algumas falhas aí, porque as pessoas hoje em dia só vai lá, quer pôr uma ponta, quer jogar a perna mais alto que o outro, fazer 8 piruetas. E não é só isso, né? Você tem que ver a história da dança, entender o que você vai fazer. Ah, não é simplesmente eu vou lá, vou fazer o Lago do Cisne, vou botar um tutu branco, uma coroa e vou fazer. Não, você tem que saber o que é aquilo. Quando eu soube a verdadeira história da concepção do balé do Lago do Cisne, eu falei, nossa, eu nunca pensei por esse lado, né? Que tem não é aquela parte lúdica, mas tem um contexto político atrás daquilo, da época, né? E a Aí o partir do momento que você sabe, a sua dança vira outra, né? Porque sim, você vai pensar cada coisinha que você faz de um jeito diferente, né? sim. É aquela coisa, né? Ah, e a rainha quer que o príncipe case com alguém que possa agregar alguma coisa ao reino dela. Não quer que alguém que ele vá casar com uma forma lúdica que surgiu para ele, né? Então tinha outros interesses na época que eles não Lógico. podiam. Aí surge volta a dança como símbolo para representar Uhum. alguma coisa, para representar essa parte que o príncipe queria, não só aquela coisa política, ele queria uma coisa que extravasasse, que ele pudesse expor o amor dele, né? Não é só aquela coisa que a rainha queria agregar para o reino, né? Ele mostra que ele queria essa parte lúdica do amor, do sentimento, que não era só queria desvencilhar essa coisa de vamos unir a política, não, né? Era quando eu Isso a descobri gente isso está que falando do Lago do Cisne, né? E não necessariamente o cisne que aparece ali para a gente é um cisne, né? Pode ser o uma figura Cisne, de uma outra coisa, né? sim, o Ele Cisne na representa uma outra realidade, coisa. o Cisne na realidade representa a parte lúdica que o príncipe queria. Aí foi Uhum, criado esse contexto de que era uma princesa, tal. Mas a história atrás disso é exatamente isso. O cisne branco seria a parte lúdica do príncipe, que ele queria, aquele amor, tal. É que foi criada uma história em cima. Quando eu descobri uhum. isso, eu falei, nossa, eu nunca tinha visto por esse lado. Você sempre É, vê a lógico. história. As coisas É, são muito mais ricas, né,
do que Sim, simplesmente ali, né? sim, é bem. Quando você vai descobrindo as coisas que vão te contando o que realmente, né? Que, quem me contou isso foi uma pessoa que estudou no Kirov lá, que vivenciou aquilo, porque lá foi o que eu te falei. Lá tem tudo. Eles fazem aula de música, fazem aula de história da dança, história da arte. Então eles vão descobrindo as coisas, né? Para Hum, poder passar, né? E foi muito legal ter essa conversa com essa pessoa e ela me explicar e, há muito tempo, né? Aí hum. ela falou e eu fiquei assim, nossa, eu nunca tinha pensado por esse lado, esse cunho político que tinha na época, né? E, na verdade, tudo que a sociedade faz, ela não só representa a cultura, mas ela representa também o interesse de uma determinada camada da sociedade, ela representa também os poderes de uma determinada camada, as pessoas Sim, que são exclusas desse movimento. Então, tudo o que a gente pode parar e pensar é muito importante, porque a gente tem que olhar aquilo como uma representação de várias coisas. Eu acho que nossa sim, função como professor é chegar aqui e falar assim, olha, você tem isso, 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 você tem esse autor, você tem essa e essa metodologia, você tem esse movimento. O bailarino, o estudante, o pesquisador, ele tem que ir atrás e tem que sim. formar a opinião dele, né? É, Criar na cabeça dele, falar, putz, olha, eu gosto muito do que o César fala, mas tem aquele outro professor que é meio maluco, que parece que fala tudo o contrário, mas que também faz sentido. Então eu vou pegar o que aquele professor maluco fala e o que o César fala, vou tentar conectar de um jeito e tentar criar uma verdade que funcione para mim, porque se aquela coisa que parece diferente que o César fala faz sentido para mim, então é porque a meu corpo, a minha criação, toda a minha história, ela tem uma verdade naquela loucura, né? sim. E é por isso É, que as linguagens, as danças vão sendo criadas. Mesmo hoje em dia, que praticamente tudo já foi visto, né? Se a gente for pensar, tudo já foi criado, tudo já foi visto, agora a gente meio que copia um do outro. É, de vez em quando aparece um maluco e cria um negócio totalmente novo. Por quê? Porque ele conseguiu ver alguma coisa diferente dentro dessas todas linguagens que as pessoas estão fazendo, né? sim, Então a é o que arte é muito aconteceu. importante, É, a é pesquisa o é que muito aconteceu importante. comigo, assim, quando eu fui, eu tive uma formação clássica, né? Para quem não sabe, eu sou formado pela Escola Municipal de Bailados e tal. E lá, no meu tempo, eu me formei em 97. A gente tinha, né? Tinha uma professora de história da arte muito boa, que a gente ia nos museus, ela marcava visita, sabe? Vamos estar, tinha a exposição, eu não lembro até hoje, a exposição do Rodin. Nossa, eu fiquei encantado. Aí ela falou, olha, eu quero que vocês criem alguma história baseada na obra que você gostou. Isso é interessante, né? Porque você vai abrindo a cabeça do seu aluno, você vai fazendo ele entender algumas coisas e se interessar por outras, né? Não era porque meu objetivo era ser bailarino clássico, mas não é que eu não podia abrir minha cabeça para outras coisas. E foi muito legal, foi muito importante isso para minha formação. Ah, eu vou fazer. Ah, eu não gosto de dança moderna, dança contemporânea. Não era o meu intuito, não era o meu foco. Mas quando eu comecei a ver Marta Graham e a professora que eu fiz com a Ruth Rachou, que foi a percussora do Marta Graham aqui no Brasil. Quando eu comecei a ver aquela aula, eu falei, nossa, gostei, é muito legal, né? Eu acho que eu vou conseguir fazer. Então, quer dizer, a gente precisa direcionar, como professores, direcionar o aluno para que ele entenda o que está fazendo, não ficar só ali, tem que levantar a perna, tem que fazer, sabe? Tem que fazer piruetas. Eu E acho que tem outra, né? que abrir a cabeça, né? Eu gostava eu gosto de sapateado, eu gosto de dança flamenca. Então, quer dizer, minha cabeça, a partir dos meus professores, que nem a da história da arte, tal, da música, eu tive aula de música na escola de bailados. Não sei se tem hoje em dia, não sei se tem. Conseguiu abrir, sabe, novos horizontes, tal, e
a gente até foi criamos uma coreografia que dançava com os tecidos que representavam essa parte que a gente tinha visto da exposição. Então, quer dizer, foi bem produtivo e que eu acho que tem que ser assim, sabe? Porque você não pode ficar num mundo fechado assim. E tem que conhecer, você tem que conhecer o que você vai fazer, né? Para que é aquilo? Sim, quando eu fui ver eu não sou, eu gosto de dança moderna em alguns estilos. Aí eu fui ver a exposição do Forsyth aqui em São Paulo, eu me apaixonei, né? Eu falei, nossa, se eu tivesse, acho que 25 ou 30 anos, eu ia fazer esse curso, porque é muito legal, ele coloca o corpo, né? Ele mostra a movimentação de todo o corpo, da cabeça, de tudo, de toda, dentro do ritmo da música, né? De tudo que você pode criar ali, tanto com sapatilha de ponta, que ele tem um balé que é de sapatilha de ponta, como totalmente moderno, sabe? Eu fiquei assim, falei, gente, olha, outros horizontes, outras pessoas que estão procurando outros caminhos dentro daquele caminho, né? E o próprio balé mesmo. Hoje em dia, se você for colocar todas as bailarinas boas que a gente tem uma do lado da outra, todas elas têm perna alta, todas elas têm uma técnica impecável, o que, que faz a diferença de uma ser escolhida para tal balé e tal, e a outra ser escolhida para o outro balé? É o que ela pode oferecer para esse balé, para essa linguagem, para essa dança. Você pode ver que as próprias companhias elas têm uma tendência a pegar determinados tipos de bailarinos, né? Então, por exemplo, o Royal gosta de pegar os homens mais virtuosos, mais, né? É, enquanto que no Ópera de Paris você tem as meninas mais magras, mais suaves, vamos dizer assim, um movimento mais. Então, assim, você tem que compartilhar com aquele lugar, né? E você tem que conseguir fazer com que a sua dança ela seja diferente, né? A pessoa consiga olhar para o seu developer, que vai ser exatamente do mesmo tamanho do developer da menina que está fazendo o seu lado na audição, mas que tenha que esse developer consiga comunicar alguma coisa. Uma vez eu vi um vídeo da Sylvie Gillen, ela estava Ah, dançando maravilhoso. o Grand Pas Classique. E aí, tinha uma hora, assim, era muito simples. O padedê, ele é muito complexo, ele é bem difícil. E ela fazia Sim, coisas sensacionais. Ela fazia pirueta, ficava esperando o bailarino no passé, o bailarino dava tour en l'air, sim. ajoelhava e quando ele ajoelhava, ela ajoelhava junto. Mas, na verdade, não foi isso que mais me chamou a atenção nesse vídeo que eu vi. O que mais me chamou a atenção foi assim: tem uma hora que ela faz um atitude e a música faz pã, e aí o braço dela é pã, igual ao da música. Na Eu próxima sei, eu já sequência, ela faz. dancei esse balé. Ele é bem musical, ele é bem legal, eu Na sei até próxima onde você está falando. sequência, ela faz exatamente o mesmo movimento, a arabesque, só que a música ela faz tanana, e a mão dela não vai fazer pan de novo. A mão dela vai fazer tanana e vai parar. Aliás, não vai Sim, parar, porque daí ela já emenda no outro movimento. outro Enquanto que movimento. no pan, ela parou e fez como se fosse na música. Eu não sei se foi o diretor dela que chegou e falou para ela: olha, aqui você faz isso. Eu imagino que não, porque o diretor ele deve estar preocupado com outra coisa. Isso Sim, é uma coisinha que o bailarino oferece na hora da dança. Então, para ele, essa musicalidade é tão importante que essa mão ela tem que parar ou continuar de acordo com o ritmo da música, né? sim. Porque a grande coisa do passo é lógico, era o arabesque, era a pegada do menino junto com ela. Mas ela conseguiu chamar toda a atenção nessa hora de um pano numa mãozinha, né? Um detalhe de mão. E isso é sensacional. O bailarino que percebe isso e consegue se comunicar com isso, né, ele ganha 300 mil pontos na escala de Com beleza certeza. enquanto que dança, né? É. Esse é um balé muito difícil. Eu dancei ele em 1998 com
uma menina muito bonita, que era de uma companhia lá de Alphaville. E ele é bem musical, assim, você tem as paradas certinhas e tal. E foi bem legal, foi uma experiência bem legal, assim, ter dançado. E é isso, é que nem eu te falei. O Forsyth, a música que compõe as coreografias dele, ele usa tudo. Ele usa toda essa movimentação do corpo dentro da música que ele escolhe, assim. Eu achei bem legal, achei bem interessante mesmo. Foi muito legal, assim, sabe, essa exposição. Então, eu acho que as pessoas têm que ir atrás, sim, sabe? Não ficar só, ah, é porque vou fazer balé clássico a vida inteira. Sim, você pode fazer balé clássico a vida inteira porque é a base de tudo. Mas você tem que abrir a cabeça e mostrar para os seus alunos que tem outras coisas que você pode fazer. Eu acho a escola americana muito interessante nesse aspecto, né? Porque eles colocam tudo. Você tem que saber sapateado, tem que fazer dança folclórica, você tem que fazer canto, né? Eu acho muito importante isso, né? É lógico que o aluno vai se pender para o lado que ele vai se identificar melhor. Posso me identificar mais com o sapateado, então eu quero ser um bailarino de sapateado, né? Mas eu tenho uma base clássica, né? Eu Eu acho acho que muito todas as importante. grandes escolas, elas meio que fazem isso, né? Porque eu acho que tanto o Royal quanto a Ópera de Paris, as crianças chegam lá bem pequenininhas, elas passam o dia inteiro na escola, elas são formadas alfabeticamente pela escola do balé, né? Então eu acho que tudo é meio voltado para uma linguagem artística. Então é lógico que esse bailarino vai ser diferente de um outro bailarino que começou a dançar, mesmo que cedo no Brasil, por exemplo, só teve aula de balé numa academia e teve uma educação regular, né? Uma educação como todos nós, né? Eu acho Sim, que é bem complexo isso e também assim, eles são direcionados, né? Que nem você falou do Royal e tal. O Royal é a única escola que não faz diferença. Eles não têm essa, que nem no método Vaganova russo, eles têm essa diferença. Você tem que ser aquilo e eles querem que você seja um bailarino clássico, apesar de fazer outras coisas. Mas eles te direcionam para aquilo. Você tem que ser daquilo anterior. que faz. O Royal não, ele te direciona, você vai lá na escola, te direciona para você ser um artista. Se você vai ser bailarino, aí ele espera, opa, daqui em diante, eu acho que é do quinto ano em diante, você vai seguir essa trajetória. Aí eu acho interessante, eu acho que nessa parte a escola inglesa é bem flexível, né? Eu gosto muito dessa flexibilidade, que eles não, também não dividem isso por físico. Ah, você é mais gordinha, você é mais magrinha. Não, você pode fazer sem distinção. Você vai ser distinguido depois que eles verem que você tem realmente aquele gosto, aquela aptidão, né, para Mas fazer. isso é tudo muito recente, né, prof? Não é muito. Porque antigamente era restringido, não? Não, então, é que o Royal, ele criou essa divisão, né? Você pode ir lá fazer o curso da escola, né? E eles mesmo começam a direcionar você, sabe? Vamos supor, você Uhum. entrou pequeno, tal, adolescente, aí eles vão te direcionar. Se eles veem que você tem uma capacidade mais para ser bailarino clássico, eles vão te distinguir. Acho que é a partir do quinto ano que eles fazem isso. Tem até um exame de seleção de solistas, que é que você já Uhum. vai com foco de entrar na companhia, entendeu? Mas eles não fazem isso. Você é gordinha, não vai entrar como a escola Vaganova é. Tem que ter aquele físico. Quando eu estudei na escola de Bernardes, era Vaganova. A gente tinha o peso controlado. A gente se pesava. Tinha uma pesagem. Mesmo na época de exame, a gente tinha uma pesagem, tinha, sabe? Aí você é orientado, você estava muito acima do peso, mas isso é a linha de Vaganova, né? Da escola russa, não do Royal. E não é, tipo, muito recente, não. Eles já faziam isso.
é porque a gente não se interagia muito com isso, né? As Uhum. pessoas não têm, acham que, sabe? Se você quiser ir lá fazer o curso de professor também, é bem recebido, e tal, sabe? Uhum. Eu realmente não tenho muito, nunca tive muito contato com o Roy. Eu sempre fui do cubano, né? Eu nunca quis ser bailarino, na verdade. Eu sempre fiz porque eu gostava muito de balé. Eu gostava de dançar, eu gostava de me divertir, assim, sapateado é a mesma coisa. Eu sempre gostei, mas assim, eu gosto de me divertir e eu me sinto feliz fazendo aquilo. Sim. Acabei virando por profissão, mas eu nunca pensei em dançar fora, por exemplo, ou dançar numa companhia. Eu gostava só. Para mim, assim, só de estar fazendo a aula, só ensaiar, já estava muito legal. Eu não necessariamente preciso ir para o palco dançar, mas essa foi a minha experiência. Sempre O que gostei. eu Acho que vejo. por isso que eu tive esse olhar diferente, né? Como o meu objetivo não era é, sair, eu gostava de ver as pessoas na aula, eu gostava de ver os ensaios, eu gostava de ver as pessoas crescendo, mudando, sabe? Porque você vê um balé, pode ser pouco tempo, pode ser para algumas pessoas muito tempo, mas em 3 anos, uma criança de 12 anos até os seus 18 anos, 15 anos, muda muito e toda a Muda, dança dela muda também, né? muda. Tem essa mudança também, né? Porque às vezes uma criança de 10, 11 anos não vai querer a mesma coisa que uma adolescente de 18, ou ao Uhum. contrário, sabe? Tem bailarinas, excelentes bailarinas que aos 12 anos não queriam fazer balé e hoje são bailarinas famosas, sabe? Então Uhum. é bem de cada pessoa, assim, e de como o professor vai introduzir isso na cabeça. Por isso que eu te falei, eu acho que o professor tem que abrir a cabeça dos alunos e fazer eles entenderem tudo isso, sabe? Estudar, é importante estudar sobre o que você está fazendo, né? Uma vez eu fui participar de um festival, aí eu fiquei na plateia, porque os professores ficavam na plateia, e enquanto seus alunos dançavam, né? Aí um professor, até do Teatro Municipal, ele do Rio de Janeiro, ele perguntou, meu aluno dançou Alerquinade, né? Aí ele, depois que meu aluno dançou para sua primeira vez, né, o padedê, ele perguntou para o meu aluno: você sabe o que você está dançando? Você sabe mais ou menos a história do que você acabou de interpretar no palco, né? Aí ele falou: sim, eu sei, porque eu tinha passado isso para ele. Então, quer dizer, é importante. Aí o avaliador, né, que estava lá no palco com ele, falou: quem é o professor dele? Aí eu levantei a mão e falei: olha, parabéns, tal. Porque, tipo, você tem que saber o que você está fazendo, né? Então, não adianta você, que nem hoje em dia, eu vejo muito assim. Ah, tem uma criancinha lá de 12, 13 anos, coloca a ponta, vai dançar esmeralda. Ela está sabendo a história, o que é que foi, o que aconteceu, da onde é a obra, né? De que momento, tem que saber, porque eu sinto hoje muito jogado as coisas, assim. Por isso que eu até me interessei em fazer essa live com você, porque eu acho importante as pessoas conhecerem, que nem a Mayumi colocou aqui. Ai, que legal saber da história. Cadu? Ah, voltou. É que você Oi? tinha meio travado. Tá. Não, é que eu fico parado. Ah, não. Não, é que apareceu a bolinha que tinha travado, sabe? Eu falei, Ah, ai, o tá. Cadu caiu. Mas você já tá aí. E a Mayumi colocou, ai, que legal. As próprias meninas da associação, que eu dou aula de repertório, de terça de manhã, eu Não faço elas estão aqui, né? pesquisarem, Elas estão sabe? aqui? Então. Aí eu Não faço elas estão aqui. pesquisarem, sabe? Eu falo, meninas, eu vou passar a variação do, de Esmeralda. Eu vou passar a variação do trecho tal, mas eu quero que vocês pesquisem. E não importa para mim se elas são deficientes visuais ou não, elas têm que saber o que elas estão fazendo, né? Aí elas vão, Uhum. fazem a pesquisa, me trazem, né? Algumas até me trazem, outras mandam pelo celular, tal.
é importante você saber, é importante você ter esse estudo, porque um dia você vai precisar disso, né? Eu tinha uma professora que ela sempre falava para mim, olha, isso você tem que aprender, às vezes assim, tipo, eu não queria ficar na sala de aula. Ah, eu não vou ficar porque não é meu ensaio agora. Ela, opa, peraí, você vai sentar sua bundinha no chão e vai assistir e vai entender o que a gente está fazendo aqui. Que um dia você vai precisar. Ela falava, e realmente, precisei de várias vezes, sabe? Assim. Aí tinha até Sabe que coreografia. uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, a gente aprende muito de observar. Eu, depois que eu virei professor, eu consegui entender coisas que eu não conseguia fazer quando eu era aluno. Porque você olha o corpo do outro de um jeito diferente, né? Você olha o corpo do outro pensando em como ajudar ele a melhorar aquela dificuldade. Se Sim, você, enquanto bailarino, olhar o seu amigo fazendo e perceber que a dificuldade dele é parecida com a sua, às vezes você consegue melhorar em você, porque você não consegue olhar você enquanto faz. Mas você olha o outro e às vezes, olha, a grande maioria tem os mesmos erros, né? Porque são erros que são naturais da nossa própria formação corporal, ou então do jeito que a gente aprende, né? A própria musculatura do jeito que ela é formada, ou de um não entendimento de uma alavanca que a gente precisa usar para dar um salto de repente, né? E sim. aí, se você olha no outro, você percebe e fala, poxa, deixa eu tentar agora fazer diferente disso aqui, né? É. Então é muito complexo mesmo. Eu acho que a gente tem que fazer um dia uma live e falar só sobre as metodologias, de repente fazer uma outra live falando só das histórias do balé, né? Para a gente Bem legal, sim. enriquecer a discussão. E acho que esses alunos tinham que estar presentes aqui também, para a gente, né, mostrar como é importante. Muito, muito legal. Eu adoraria, porque eu adoro essa parte, né? Que eu Uhum, sempre estudei. Antigamente, a gente não tinha muito recurso de internet, de achar as coisas na internet, era tudo muito caro, né? Para você ter uhum. celular e tal. Então, o que eu fazia? Eu ia muito na biblioteca. Tem aquela, acho que pouca gente sabe que aquela biblioteca central ali, a Mário de Andrade, ali no Na Gabaú, frente do metrô, né? ali perto, não, Quase bem na no, frente do metrô em Angabaú. É. sabe? Ela tem uma parte que é até reservada, você entra lá com restrições tal, que é só sobre arte, aí tem uma parte que é só sobre dança, tem livros incríveis lá, tem livros em inglês, tem alguns livros que são traduzidos, maravilhosos, e tipo, quase ninguém sabe disso, sabe? É assim, é importante você estudar. E acho que até esse livro da caminhada, eles têm lá para Uhum, estudar e tal, né? E procurar, que nem a caminhada ela é do Rio. Mas isso não uhum. me impediu que eu fosse atrás do curso dela, que eu fosse atrás de onde ela fosse dar as palestras, que é para eu ter um conhecimento também, porque ela é super, sabe? Super Ela conhece. acessível. A maioria das pessoas é muito acessível. Se você, de repente, descobrir um e-mail, descobrir uma rede social, mandar uma mensagem com alguma dúvida, eu tenho certeza que as pessoas respondem. Eu acho que, assim, só é parte do interesse, né? O aluno tem que ter o Sim, interesse. Você tem que ter interesse de ir atrás, de buscar, de não se contentar com a primeira resposta, porque às vezes a primeira resposta não necessariamente ela sana a sua dúvida por completo. Aí você vai atrás de outro, e vai atrás de outro, e outro, e outro, e vai formando a sua resposta. E essa é o que eu chamo de, como que eu digo, uma discussão solitária. Quando eu trago um autor e falo assim, olha, eu estou pegando alguma coisa desse cara aqui, e aí eu pego um outro autor, olha, eu estou trazendo outra coisa desse cara, na minha cabeça, eu estou formando uma discussão de ideias, porque eu trago a ideia desse, eu junto com é, a minha, aí eu vou lá na internet e procuro mais uma, e a partir dessas quatro, cinco ideias, a gente cria alguma coisa. É sempre legal escrever, é sempre legal contar a história que você está aprendendo, porque eu é. estudei para compartilhar, eu não estudei para guardar para mim e morrer lá tudo, que também o que adianta?
né? É importante a gente compartilhar com as pessoas. Com certeza. Bom, prof, eu acho que por hoje a gente falou É, bastante. falamos bastante, né? Tem mais alguma coisa que você quer compartilhar com a gente? Não, aí a gente pode marcar um outro dia para estar falando sobre as metodologias, tal, né? Eu acho bem legal. Eu não conheço muitas metodologias, eu preciso estudar, prof. Então, Tá, mas daí a gente pode ir conversando, você pode me fazer as perguntas, tal, e a gente vai elaborando alguma coisa, tá bom? tá bom, combinado. Então, só para falar de novo, ó, eu apresentei algumas coisas da história da arte do Gombrich, né? É um livrão enorme, mas tem muitas figuras e é muito legal. Também mostrei algumas coisas da história da dança, evolução cultural da Eliana Caminada, Muito que bom. o prof também falou que fez o curso dela. E peguei algumas coisas da internet também para falar para vocês. É, bem acessível agora, né? Uhum. Acho que inclusive dá para o Então tá. pessoal que não enxerga ler algumas das É, coisas que estão disponíveis, dá para ler pelo computador. sim. As pessoas estão agradecendo aqui, falou que foi muito legal, muito interessante. Obrigado, Muito obrigado Dalva, por todos. Célia. Acho que a gente foi respondendo algumas dúvidas que foram acontecendo no meio. Eu não consigo, olha, eu honestamente eu não consigo ler enquanto eu falo, porque se eu ler um, eu vou perder todo o meu. Acho que eu sou Ai, meio, não consigo, não sou multitask, não sou multifunção. entendi. Então é isso, pessoal. Muito Então tá obrigado, bom. obrigado, prof. Obrigado. Foi bem Obrigado ao legal. Vamos pessoal que marcar a próxima. assistiu. E espero ter compartilhado alguma das coisinhas que eu pesquisei para vocês. Ah, que bom. Eu também. Espero que tenham gostado muito aí. Tá bom? É isso. Beijo, Beijos. Cadu.